boa noite. Estamos começando mais um Papo de Igreja. Hoje um papo sobre vocação, o sim para Deus. Eu já começo com um aviso, um recado para todo mundo. Hoje nós estamos aqui numa noite muito especial, recebendo 4 convidados, o Guilherme, o Pedro, o Tiago e o Felipe. E os 4 são seminaristas, estão juntos no seminário, então por isso eles estão ali mais próximos, mesmo assim utilizando a máscara, mas aí não está sendo cumprido o distanciamento por causa que eles são basicamente como a sua família, que acordam e dormem ali sempre juntos. Então já tem esse relacionamento direto, esse contato direto, então o risco de contágio acaba sendo muito pequeno, além de que eles estão reclusos no seminário, então também não tem essa circulação pela cidade. Primeiro recado a gente queria deixar, e também avisar que hoje é o primeiro episódio de uma série que nós vamos fazer aqui no Papo de Igreja. Todo terceiro sábado do mês nós vamos conversar sobre vocações. Hoje começando com a vocação sacerdotal. Eu já cumprimento meus 4 convidados da noite e eu vou pedir para que vocês se apresentem também para as pessoas aqui da comunidade que estão nos acompanhando. Já passamos de 20 pessoas nos acompanhando, Nair Terezinha Martins, Neiva de Assis, Lucida Cruz, Alice Castilho. Então tem bastante gente aqui que está acompanhando, está assistindo. Então uma breve apresentação de cada um. Então eu sou o Guilherme Fernandes, sou natural aqui de Curitiba, tenho 21 anos. Estou aqui do Xaxim, aqui do lado, perto de vocês. A paróquia é São Francisco de Assis. E entrei no seminário faz 6 anos, em 2014. Esse é o meu 7º ano de seminário e estou cursando o primeiro ano do discipulado, ou seja, o primeiro ano de teologia na Arquidiocese de Curitiba. Só para a gente explicar, vou já aí quebrar a apresentação, qual que é a ordem, né? Só para eles entenderem aí o que vocês estudam e em que nível vocês estão na teologia, que os 4 estão na teologia, né? Então, o quanto vocês já percorreram e o quanto falta para concluir e para serem ordenados. Então, começando por mim mesmo, já que eu comecei a falar. Então, na Arquidiocese de Curitiba, existem 4 etapas formativas, 5 etapas formativas. Temos o seminário menor, São José, para aqueles jovens que não terminaram o ensino médio, e a partir dos 14 anos. Aí nós temos também uma outra etapa, que é o propedêutico, para aqueles jovens que já terminaram o ensino médio e querem entrar no seminário. Depois dessa entrada no seminário, tanto do seminário menor como do propedêutico, nós temos os seminários maiores, que é o seminário de filosofia, que são 3 anos, e nós chamamos etapa do discipulado, e depois o seminário de teologia, que são os 4 anos, a etapa da configuração. Então, eu ingressei no seminário menor em 2014, com 15 anos de idade, no 2º ano do ensino médio, e agora estou cursando o 1º ano de teologia. Ok, vamos seguir a apresentação agora para o Pedro. Isso, boa noite, Pedro, eu sou Pedro. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Que bom estarmos aqui nesta live vocacional. Para nós é uma honra estarmos inaugurando aí uma nova série de vídeos, de lives também. Então, eu sou o Pedro, como eu disse, eu sou lá de Campo Largo. Aí nossa, muito famoso, né, gente? Campo Largo, da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Acho que vocês conhecem também lá de onde veio o Cônego Ivanir, agora a última passagem, né, antes de vir para cá. Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Eu estou no seminário já há 9 anos. Né? Eu ingressei no seminário em 2012, né, quando eu tinha 13 anos. Então eu entrei no seminário menor, fiz o ensino fundamental, terminei o ensino médio lá também, junto com o Guilherme e o Tiago, nos formamos lá. Depois fiz o propedêutico, filosofia, e agora estou também no 1º ano de teologia. Né? Tenho 21 anos e estou no 1º ano de teologia. Agora, qual que é a história do Tiago, né? Quanto foi um caminho parecido, né? Que se formaram juntos. Sim, parecido. Inclusive, eu também ingressei em 2014 junto com o Guilherme. Fazíamos os encontros vocacionais. Eu já tinha 16 anos na época. Completei o ensino médio dentro do seminário. Passamos a etapa do propedêutico, do discipulado na filosofia, aí juntamente com o Pedro, o Felipe, que já estava um pouco mais adiantado na nossa frente,
e agora nós estamos juntos novamente nessa etapa da configuração no nosso seminário teológico. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas praticamente curitibano, porque já fazem 12 anos que moro aqui em Curitiba. Minha paróquia de origem é o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, o famoso das novenas, e agora estou junto aqui com esses irmãos na pastoral vocacional. E agora o Felipe, para completar Isso. a apresentação dos 4. Então, me chamo Felipe, boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou natural da cidade vizinha aqui do lado, Pinhais, né? Ingressei no seminário já faz 6 anos também. Diferente dos meninos, eu ingressei no seminário propedêutico, não passei pelo seminário menor. Então, quando eu ingressei no seminário, já tinha terminado o ensino médio, né? Estou no meu 3º ano de teologia, né? 2 anos à frente deles. Então, o penúltimo ano de formação acadêmica, da etapa da configuração. Tenho 23 anos e agora compomos também junto com os meninos a pastoral vocacional da arquidiocese. Eu gostaria de falar agora do início de vocês. Como que foi aí esse primeiro chamado e a saída para o seminário, como foi tomar essa decisão. E aí já complemento que a Eliane Gogola perguntou qual foi a maior dificuldade nesse início para ir para o seminário. Então, no geral, e como foi a saída de vocês? Acho que cada um pode falar sobre, responder essa pergunta da Eliane. Muito obrigado, Eliane, pela pergunta. Então, falando do início desta caminhada, no meu caso, né? O meu chamado vocacional, ele se iniciou, posso dizer, desde criança, desde pequeno, participando da minha comunidade de origem, a Capela Sagrada Família, ali no Xaxim, perto da Vila São Pedro. Sempre, todos os finais de semana, com os meus pais, com os meus parentes, participando das celebrações, das missas, catequese também, depois cantando, tocando violão nas missas. E quando eu era criança, eu sempre falava que queria ser padre. Mas eu falava que queria ser padre, assim como eu falava que queria ser bombeiro numa semana, na outra semana queria ser médico, e na outra semana queria ser professor, e assim. E aí esse desejo de ser padre, conforme eu fui crescendo, não em estatura, mas em idade, conforme eu fui crescendo, esse desejo de ser padre foi saindo da minha cabeça, mesmo entrando muito novo no seminário. E lá por volta dos 13, 14 anos de idade, comecei a ter uma intimidade um pouco maior com Deus na minha vida espiritual. Não só aquele menino igrejeiro que ia às missas no final de semana com a família, mas aquele menino que entrava no seu quarto, fechava a porta e rezava. E nesses momentos de oração pessoal, essa vocação, esse chamado de Deus a ser padre voltou. E eu pensava que era brincadeira de Deus e que logo isso ia passar na minha cabeça. E não passou, só cresceu mais e mais. E a convite do meu pároco a fazer encontros vocacionais no seminário, eu tive coragem, cheguei para ele e falei: padre, era o padre Moreira na época, o pároco da São Francisco, padre, eu acho que eu quero ser padre, eu acho que eu vou fazer esses encontros. Então, nessa incerteza, nessa dúvida, mas nessa inquietação ao mesmo tempo, procurei o seminário. Em 2013, fiz os encontros vocacionais no seminário menor. Em 2014, eu ingressei no seminário. Isso, então, o meu caso foi um pouco diferente e parecido ao mesmo tempo, né? Todo mundo acha que tem uma revelação divina, assim, né, que aparece, né, um anjo da guarda, né, que aparece no quarto, assim, você vai entrar pro seminário, venha. Não é assim não, gente. Se você ficar esperando o anjo, vai demorar um pouco. O meu caso, como eu estava fazendo os encontros com 12 anos, o que um piá de 12 anos gosta? Gosta de comer, né, jogar bola, jogar videogame, e isso aí, né. Então eu queria isso para minha vida. Então o que aconteceu? Uma vez, lá no meu colégio, em Campo Largo, uns padres legionários de Cristo, eles vieram lá e chamaram a piazada para assistir um vídeo, né, na sala de TV lá do colégio. Eles passaram um vídeo assim mostrando que no seminário deles tinha peito, tinha futebol de madrugada, assim, piscina. E eu falei: meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, né? Nossa, jogar bola, ficar nadando, gosto de natação. E eu falei: mãe, quero entrar pro seminário, quero ela conhecer. Ela falou: ai, filho, esse seminário é muito longe. Meu Deus, o livre, vou falar que eu tô catequista. Eu falei: beleza.
Daí ela foi falar com a catequista, né, Mariazinha lá de Campo Largo. Daí ela falou, opa, tem um seminário mais perto aqui na entrada de Curitiba, ali em Ornes, que era o seminário São José. Eu fui lá conhecer, cheguei no seminário, não tinha peito, não tinha piscina, não tinha nada. Mentira, tinha uns campos de futebol lá, onde a gente entrou no encontro vocacional e começamos a jogar bola, começamos a conversar, e o padre falou, quem que quer entrar pro seminário aqui? Eu falei, já que eu tô aqui, né, vou levantar a mão. Levantei, fui conversar com o padre, fiz um ano de acompanhamento e fui percebendo nos encontros vocacionais que realmente Deus tinha um chamado especial para minha vida. E ainda estou descobrindo e percebendo esses sinais na vida. Então, o que foi mais difícil, assim, no meu discernimento vocacional, foi dar, querendo ou não, um primeiro passo, né? Que eu acho que é o mais difícil para todos. Mas, graças a Deus, a ação divina age na nossa vida, né? Então, por acaso, né, entre aspas, esse acaso por ação divina, os padres vieram lá convidar e eu também fui movido pela graça de Deus e consegui fazer esse discernimento vocacional, participar dos encontros e estar no seminário também. Vamos continuar então. Eu acho interessante que é uma história bem parecida ali da maioria, né? Essa ideia do colégio e da saída e já muito cedo. O que é esse chamado? E aí você já complementa isso na sua história. Como que foi sentir o chamado? Porque realmente isso é uma coisa que é muito natural, né? Aí eu vou esperar que Deus me mostre através de uma luz divina. E aí acaba que é muito mais difícil de acontecer. Claro, e justamente essa semelhança que há é porque há um objetivo que nos une, seguir a Jesus Cristo. E isso nós vamos sentindo ao longo do caminho de acordo com as indicativas que nós vamos tendo na nossa vida, seja na caminhada de igreja. Interessante que alguns, inclusive, nos procuram que nem têm uma caminhada muito longa desde a infância. Por exemplo, no meu caso, realmente foi. Filho de pais católicos, indo sempre à missa. Meus pais lá no Rio participavam da pastoral familiar, depois nós viemos aqui para Curitiba, continuamos com a participação na comunidade, no santuário, mas em um dado momento, na adolescência, eu pensava, acho que isso não é para mim. E aí eu tive uma experiência pessoal muito importante para mim, muito marcante, na JMJ, Rio 2013, na minha cidade natal, quando eu estava lá, e 3 momentos muito fortes me marcaram. O primeiro deles, quando eu vi o Papa. A gente vê o Papa na TV, né, e pensa assim, nossa, quando que eu vou ter a oportunidade? Eu pensava, meu Deus, nunca vou participar da missa do Papa. E lá pelas tantas, de repente, o Papa passa com aquele papamóvel, você fica 10 horas para ver o Papa 2 segundos assim, e eu estava muito próximo ali, aquela visão me chamou muito a atenção. Segundo momento, na Via Sacra, um seminarista que hoje é padre, dizia assim, Senhor Jesus, que eu te ajude também, assim como Cirineu, a carregar hoje a tua cruz. E aí eu pensava e me perguntava, meu Deus, como que, será que eu vou, será que eu não vou, será que o Senhor realmente quer isso? E aí o Papa fez uma brilhante homilia no final, dizendo, vão sem medo para servir. Ali parece que foi como uma confirmação, mas eu não era acompanhado. Foi então que eu acho que é uma exceção no seminário menor, geralmente os rapazes são levados pelas paróquias, pelos grupos vocacionais, e no meu caso eu falei, eu vou para o seminário. E lá realmente fui acompanhado brevemente, ingressei no seminário e estamos aí até hoje. Nós estávamos, né, com um problema de áudio, algumas pessoas falaram do ruído, e agora parece que melhorou. Eu quero lembrar que a gente está com aquela pequena equipe ali ajudando, o Padre William, Fernanda, Nathalie, que estão resolvendo, então continue mandando, que por mais que eu possa não falar aqui durante a live, vai estar sendo corrigido ali por essa mini equipe que nós trazemos aqui para o Santuário São José. Agora, continuando com o Felipe, a história dele, eu achei muito interessante essa fala de ser uma homilia de um padre, porque eu costumo dizer que os anjos agem na nossa vida de forma que nós não percebemos, porque eles não vêm com as asas, com a auréola, como é dito, né?
Então, é um pouco disso também, nessa receber esse chamado, receber esse sinal, digamos assim. Com certeza, Pedro. Acho que diferente do que a maioria das pessoas pensam a respeito de vocação, e quando falo do chamado de Deus, é justamente acreditar que em determinado momento Deus aparece e chama, e aí você, dali em diante, passa a dizer sim e acabou. E aí você é feliz para sempre. E uma coisa que eu costumo dizer sobre vocação é que são sims contínuos, né? São sims diários que nós vamos dando e efetivando o nosso chamado, né? Eu, quando criança, já pensei em ser padre, e assim como os demais, também achava que não era para mim, né? E deixei disso, e pensei em ser professor, pensava em ser outras coisas também. Em determinado momento, claro, acho que existe um chamado muito forte de Deus. E comigo aconteceu quando eu tinha 15 para 16 anos, e resolvi não entrar para o seminário menor, justamente por ter uma dúvida muito grande se era realmente isso, e deixei para entrar então justamente no seminário propedêutico um pouco mais tarde. Eu tinha 17 anos. Então, e ali, a partir dali eu vi que, diferentemente do que normalmente as pessoas pensam, é isso. Todos os dias eu tenho que confirmar o meu sim, né? E como todos os meus colegas, como os pais e mães de famílias que nos assistem, os padres também cotidianamente precisam renovar esse sim a Deus. Não é um sim naquele dia, não é um sim no dia da ordenação do padre, não é um dia sim no casamento, na família, né? Mas são sims diários que nós vamos renovando e sims que vão se perpetuando durante a nossa vida, né? Uma questão que eu tenho é com relação à idade, porque geralmente ali, eu estou falando com 4 jovens, aí o mais velho, digamos assim, que entrou com 17 anos, né? Então também ali ainda na adolescência. Como que é esse trabalho da questão do cara já formado, já adulto, que não tenha tido nenhuma outra vocação e se descubra lá com seus 25, seus 30 anos para o seminário? Como que é isso? Também tem esses casos? Como proceder nesses casos, algo assim? Bom, acho que eu posso falar um pouco. Agora, na Arquidiocese de Curitiba, temos o ID, que se chama Instituto Discípulo de Emaús. Então, no seminário, vamos voltar um pouco. Nós temos 2 portas de entrada no seminário, o menor e o propedêutico, para o sistema, digamos assim, comum. De seminário, como a gente entende, de que a pessoa deixa tudo e vai para o seminário. Depois dos 28 anos, nós temos meio que uma terceira porta de entrada, que é o ID, o Instituto Discípulo de Emaús, para aqueles jovens e já adultos, assim, com 28, 30, 40 anos, que já têm uma faculdade, que não tiveram uma família ainda estão fazendo esse discernimento vocacional sem estar dentro do seminário. Então, este jovem, mais jovem, também não deixa tudo na hora, né? Ele faz um acompanhamento, daí ele é aceito para esse instituto, onde ele tem que fazer 3 anos de encontros quinzenais nos finais de semana e fazer no modo EAD a filosofia e a teologia. Então, são estudos mais difíceis, assim, né? Por causa que no EAD a gente sabe como que é o EAD, né? Tem seus Agora lados tá bons, todo mas... mundo aí descobrindo também, né? Até quem não passou nesse momento de pandemia está passando. Olha, nem vamos falar nisso, né? Vamos falar aqui da... Então, eles fazem no modo EAD a filosofia e a teologia, enquanto eles vão fazendo essa formação, digamos assim, mais eclesiástica, assim, né? Com algumas matérias presenciais nos finais de semana. E depois desses 3 anos, daí sim, eles têm que falar, não, eu não quero mais trabalhar, né, que durante esses 3 anos eles podem continuar a vida deles normal, trabalhando com o emprego deles, morando na casa deles, mas depois desses 3 anos de acompanhamento, dos encontros, né, todo final de semana, de modo quinzenal, daí eles realmente deixam tudo e vão morar nas paróquias e fazem esse estágio pastoral, né, de mais 2 anos, residindo nas paróquias daí. Ainda não temos essa experiência, porque a primeira turma ainda está vindo, né? Então, acho que a primeira turma, que é do Dori, do Murilo, está ainda no 3º ano, acho que, né? Isso. 3º ano do ID. Então, é algo novo, né? Que nós temos uma experiência nova na Arquidiocese de Curitiba.
Pedro, ainda sobre uma coisa que o Pedro falou e é interessante, é que no nosso caso, né, nós éramos todos adolescentes, você disse, então, assim, é muito mais fácil você largar tudo e sair, né? Mas nesse caso de vocações adultas, eles já têm trabalhos, muitos deles formação acadêmica, têm sua própria casa, se mantêm, né? Então fica muito difícil eles largarem tudo e de repente não dá certo, né? Então, assim, justamente o que o Pedro falou, existem processos anteriores à ida efetiva deles para o seminário, né? Entre aspas. Então eles continuam trabalhando normalmente, levam suas vidas, como o Pedro já mencionou, e passado algum tempo de acompanhamento, quando eles verem realmente que é isso, né? Aí sim eles efetivamente largam tudo e passam a ingressar no seminário. Naturalmente, o tudo de alguém de 17 anos é muito menor do que de alguém de 30, né? Então, tem realmente esse sacrifício de entrega realmente a Deus maior. Aqui, bastante gente acompanhando a gente, a Clarice Albano, a Jéssica Lewandowski e o Vinícius Barros Caetano mandou mais uma pergunta aqui pra gente. Vocês possuem algum sacerdote que inspira vocês a continuar na vocação? Sempre, 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 porque nós somos frutos de algum testemunho. De alguma forma, algum padre foi um modelo inicial para nós. Sabe aquela coisa do menino que geralmente quer ser aquilo que o pai é, ou aquilo que o pai foi? Por exemplo, eu vi a foto do meu pai de farda, com arma na mão, e servindo o exército, e pensava assim, nossa, isso aqui é legal, é interessante. E você vai criando essas imagens e vai querendo ser aquilo. Quando nós vemos um padre na comunidade, nós queremos ser como ele. Geralmente, Dom Peruso, nosso arcebispo, sempre diz que um ministério presbiteral ele é frutuoso na medida em que um padre, ele, de certa forma, envia alguém para o seminário, porque nós somos frutos desses testemunhos. Se alguém quiser completar. Eu acho que aqui a gente pode, na liberdade, dizer os padres que incentivaram assim a entrada, o ingresso no seminário e a vocação. Então, no meu caso, eu devo muito e agradeço muito o testemunho do meu pároco quando eu ingressei no seminário, o Padre Moreira, porque ao ver ele sendo padre, eu quis, na época, naquela inquietação toda, ser igual a ele. E levo muitas coisas positivas do que ele tem como padre e levo para a minha vocação e desejo ser igual a muitas coisas iguais a ele. Então é um sacerdote que me inspirou e me inspira muito. Tem um amigo que dizia assim, seminarista, que dizia assim que ele era coroinha, acho que todos nós fomos coroinhas, né? E a única coisa que ele não conseguia fazer igual ao padre era consagrar. E por isso veio chamado vocacional. É justamente o padre ali para a gente sempre, né? É um modelo e por isso que a gente também, tendo por modelo, a gente consegue se ver lá na frente, né? Sempre precisa de um modelo para inspirar. Eu tenho um padre e um bispo, né? Eu acho que inspira a vocação. O padre é o cônego Ivani, que está aqui, ele que me acolheu lá na paróquia, lá me fez a carta de envio para o seminário, então devo muito a ele, fica a minha saudação também. E o Dom Pedro Fedalto, por causa que quando eu era criança ele vivia na casa da minha avó, porque o Dom Pedro é primo da minha avó. Daí acabou meio que tendo esse incentivo também, né? E vendo as fotos lá, falava, o Dom Pedro me segurou no colo, não sei o quê. Daí, nossa, ficava até emocionado, assim. Então, fico ainda. Então, eu agradeço muito ao cônego Vanir e ao Dom Pedro também, né? O Pedro, eu acho que ele tem o primo mais velho que alguém poderia ter, porque é o Dom Pedro com 93 anos. No meu caso, eu tive sim, da minha infância, desde pequeno, um grande testemunho do Monsenhor José dos Santos, lá no Rio de Janeiro, e aqui, claro, foi fundamental, sobretudo, o acompanhamento inicial que eu tive com o padre Alex Cordeiro, porque havia uma divergência nesse sentido, porque eu sou de uma paróquia religiosa, ou seja, dos padres redentoristas, e eu não me identificava diretamente com o carisma deles. E pensava, não, eu quero ser diocesano, mas certamente também houve muita influência na época do padre Primo Hipólito, que era reitor do santuário. Então, sempre nós estamos de acordo
com o testemunho de algum desses homens. Nós recebemos agora várias perguntas aqui seguidas e todas muito boas, então vamos tentar aí, nesse tempo que resta de programa, responder todas. A primeira pergunta que eu achei bem interessante é da Sirlene Tríbica. Vocês já acordaram algum dia e falaram o que eu estou fazendo aqui? Nessa ideia de se ainda tem essa dúvida, e até foi falado nessa questão de confirmar e renovar o sim diariamente, né? Então acho que é um pouco nessa ideia. É chamada loucura da vocação, né? Todos os dias a gente se pergunta o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu acho que durante a oração pessoal, ao menos para mim, existe uma confirmação quase que diária, sabe? É você colocar seu joelho ali na frente do sacrário e oferecer a sua vida todos os dias. Também na Santa Missa, graças a Deus nós temos a possibilidade de participar diariamente da Santa Missa. E isso é uma forma também de alimentar a vocação e assim, problemas eu acho que existem em todos os lugares, né? Na vida familiar, dentro do seminário, às vezes conflitos, né? E assim por diante. Mas também Deus recompensa de tamanha forma que a gente não explica. Às vezes surge um probleminha aqui, surgem diversas graças do outro lado, né? Para recompensar esses problemas que surgem. Então, como é o nome da senhora que perguntou? Sirlene Tríbica. Então, Sirlene, nós temos sim dificuldades, mas eu acho que a graça é muito maior, né? Superabundou a graça. Então, Deus é muito generoso para conosco. Agora vamos falar aqui, o Vinícius Barros Caetano, ele é aqui da paróquia e de São Paulo, é de todo lugar ao mesmo tempo. E ele estava aqui no Papo de Igreja semana passada, aliás, ele falou que ele ainda vive essa dúvida dessa incerteza se vai ou não, falou que está quase indo com essa nossa conversa. Bora, Vinícius. Opa! E aí... 4 aqui para convencer, Pedro. Não, tá um time bom hoje. Nós já vamos pegar o seu contato após a live. E ele perguntou aqui se vai ter mais vídeos na Pastoral Vocacional sobre a série Fatos Vocacionais. Opa, e é bom falar, hein? Agora eu gostei, hein? Olha só. Então, os fatos vocacionais que virou até reportagem, né, no nosso site da Arquidiocese de Curitiba. Foi uma iniciativa que a gente teve numa roda de conversa, né, com chimarrãozinho, assim, né? Conversando, assim, sobre o futuro da pastoral, vendo novas formas de agir, né, diante da pandemia. E a gente, conversando, assim, a gente se lembrou que no dia 19, né, dia do Sagrado Coração de Jesus, ontem, é também o dia de oração pela santificação do clero. Daí a gente pensou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, como toda semana é também direcionada a essa oração pela santificação do clero, nós decidimos fazer esses fatos vocacionais, que são pequenos vídeos contando um fato marcante na vida de um padre. Até o padre William, que está aqui nos bastidores da nossa plateia, participou, né, do vídeo, deu seu testemunho lá também, contando um fato que marcou a vocação dele, ainda marca como padre, e que incentiva a dar esse sim a cada dia. Não teremos mais vídeos, acabou. Foram 5 vídeos, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube, quanto também aqui no Facebook, da Pastoral Vocacional, que é PVCWB, PV de Pastoral Vocacional, CWB de Curitiba. Estão disponíveis. Foram 5 vídeos, bem frutuosos, assim, com várias histórias, que nos incentivam também no discernimento vocacional. Olha que interessante, voltamos às 2 perguntas anteriores. Se nós tínhamos um modelo de padre, e se a da Sirlene foi sobre... A dúvida. A dúvida. Justamente, nós, no meio da nossa dúvida e dificuldade, em meio à pandemia, né, nós tivemos essa ideia ali, tendo uma conversa, de mostrar padres que surgiriam de exemplo para alguns vocacionados, né, aqueles que se sentissem chamados, trazendo um modelo e algum fato marcante na vida dos padres, que surgisse também uma vocação, né? E sobre a pergunta do Vinícius, se vai ter mais fatos vocacionais, claro que é surpresa, né? Se tivesse, nós não falaríamos aqui. Então, aguarde, acompanhe nas redes sociais da PV, CWB, cenas dos próximos capítulos. Eu já vou mandar uma mensagem aqui para o estagiário para ele começar a edição dos novos vídeos, tá, gente? Pode deixar. Terminando aqui o Papo de Igreja, a gente vai todo mundo lá, assiste, comenta, e a gente força essa segunda temporada a acontecer, né? Que tá todo mundo aí querendo, então vamos continuar. Nessa questão do exemplo de um padre, a Antonielle Martins
pergunta sobre o maior exemplo de padre, que é o nosso Papa, o Papa Francisco, e como que vocês observam o trabalho dele. Nossa, uma pergunta difícil, né? Acho que nós todos já entramos no seminário na época, no papado de Francisco, e isso penetra a nossa formação de tal forma que a gente nem sabe como seria se fosse diferente, né? Porque, bom, os documentos fazem reflexo à nossa formação, todas as nossas formações dentro do seminário são com base nos documentos do Papa, né? E também o modelo. Eu acho que o Papa Francisco trouxe uma renovação para a Igreja de tal forma que, observando a presença dele, a gente já tem um modelo assim de cristão, né? Também de união com Cristo, de amor pela Igreja, de abertura, né? E mais que isso, de acolhida daqueles que estavam distantes. Talvez para nós seminaristas, o Papa seja hoje o maior modelo, porque justamente isso. Em épocas tão difíceis de evangelização, onde nós enfrentamos muito isolamento das pessoas em relação à igreja, as pessoas não veem mais a igreja com tanta facilidade como há 100, 200 anos atrás. E os problemas da evangelização são justamente pela falta de acolhida. Muitas pessoas fragilizadas, machucadas, e que a igreja não sabe acolher, né? Muitas vezes os próprios pastores, os agentes de pastoral, não sabemos acolher. E o Papa Francisco vem contravia isso e traz essa forma nova de ser o Cristo no meio das pessoas, de ser acolhedor e ser esse bom pastor realmente. E quando a gente fala em acolhida, há um aspecto muito importante, porque não basta só acolhida. O Papa Francisco ele tem um olhar de misericórdia. Qual cristão que não se emocionou, qual católico, precisaria ter um coração muito enrijecido se não se emocionasse com aquela bênção Urbi et Orbi na Praça de São Pedro, nesse tempo de pandemia? Então, a sensibilidade de um homem que nos convida e nos mostra, nos diz como ter um coração aberto, um coração realmente misericordioso. Agora nós já vamos chegando ao final de mais um Papo de Igreja, então eu já vou pedir daí para cada um uma despedida final de cada um, e também já aproveito para emendar a pergunta do Celso Gogola, que ele pergunta se vocês já têm algum versículo bíblico de inspiração, que vocês sigam alguma mensagem. Então, durante essa despedida, vocês também podem acrescentar esse versículo, caso tenham algum trecho da Bíblia que queiram falar, que queiram comunicar e que sigam na vida de vocês. Então, deixando aqui a minha despedida e respondendo a pergunta de quem? Celso. Celso Gogola, isso, acertei? Isso mesmo. Então, gostaria de deixar o meu abraço a todos os paroquianos do Santuário São José, aqui do Capão Raso, e gostaria de fazer um pedido a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Rezem intensamente pelas vocações, porque o único mandamento, ou o único meio eficaz que Jesus nos deixou para termos mais vocações na igreja é para que envie operários para a sua messe. Então, rezem pelas vocações, rezem pelos padres, pelas irmãs religiosas, irmãos religiosos, pelas famílias, que tenhamos famílias santas, casais santos, tenhamos agentes pastorais santos na nossa igreja. Rezem por todas as vocações. E o versículo que me anima vocacionalmente, me chama muito a atenção, eu não sei de cor, mas está no final do livro de João, quando Jesus ressuscitado chega para Pedro e pergunta aquelas três perguntas, jargões que nós conhecemos bem. Pedro, tu me amas? Mas no final Jesus sempre dizia: apacenta minhas ovelhas. E nessas três frases que Jesus diz a Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu sempre me recordo e me levo à oração, me faz lembrar da minha vocação. Eu só vou interromper aqui, porque nessa sua fala da oração pelas vocações, muitas pessoas mandaram orações aqui nos comentários, muita gente parabenizando também pelo trabalho de vocês. Então, não dá para a gente, infelizmente, ler todas. Hoje teve muita gente comentando, nós a live toda passamos com mais de 40 pessoas acompanhando, então bastante gente conosco. E aí foram várias orações, mas eu acredito que vocês vão receber, vão sentir todas elas na vida de vocês.
Primeiramente, fica o nosso agradecimento a todas as pessoas que demonstram esse carinho e nos incentivam a essa caminhada vocacional. Também Pedro fala: a quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras, Tu és a nossa vida, o nosso caminho. Então, nesse sentido, nós não temos maior sentido de ser seminarista, de estar nesse caminho vocacional, a não ser por causa de você. Você, povo de Deus, que é um rebanho que nós queremos, também somos rebanho de Cristo, mas queremos estar cada vez mais juntos, cada vez mais próximos. Então, estamos sempre em oração, também estamos sempre buscando estar a serviço, cada vez mais, a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus. Então, nessa finalização, o versículo que me chama mais atenção, não sei agora, não vou me lembrar a citação correta, mas está em São Paulo: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aqui também o nosso abraço, a nossa gratidão. Obrigado, cônego Ivanir, Padre William, e a todos vocês que estão nos acompanhando, que a mesa da palavra e da Eucaristia possa nos unir a cada dia. A minha frase já vem desde criança, porque era uma inquietação minha. Diz o Evangelho, né? O Mateus, capítulo 4, versículo 11. E largando tudo, o seguiram. É uma frase muito vocacional. Mas desde criança eu perguntava, os apóstolos, os discípulos que largaram tudo, eles tinham a sua vida, tinham as suas carreiras profissionais, tinham ali a sua família. E quando Jesus chama, o que existia na palavra desse homem que chamou tanto a atenção que eles largaram tudo e deixaram para seguir Jesus, né? Então é uma fase vocacional, claro. Finalizando essa nossa participação, agradecendo e lembrando sempre dessa generosidade. Os discípulos lá atrás largaram tudo para seguir a Cristo. Talvez Deus também nos chame a largar tudo, a nossa vida, para servir a igreja, o reino de Deus e o povo de Deus, né? Abraço, obrigado a todos que nos acompanharam, né? Também fica nosso agradecimento, né, Pedro, a toda a equipe aí, que fizeram o convite também para nós. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, né, para estarmos conversando e falando sobre vocação, que é tão importante nós estarmos falando sobre. Antes de encerrar, eu gostaria de falar que o Dori, que vocês acabaram de comentar, ele fala aqui que ele faz parte do Instituto dos Discípulos de Emaús para vocações tardias. Parabeniza a equipe de pastoral, da vocacional arquidiocesana. Nós, vocacionados da arquidiocese, estamos muito bem representados por vocês. Né? Então, acabaram de citar, ele comentou aqui. Deus abençoe, Dori. Eu lembro que todas as atividades da igreja foram fechadas agora na nova fase do distanciamento social, do isolamento social. Por isso, nossas atividades são todas online. Além do programa, amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos a missa online transmitida diretamente aqui do santuário. E na quinta-feira, às 20 horas, tem a adoração ao Santíssimo, também transmitida pela página do Facebook, diretamente aqui do santuário. A gente sempre encerra o programa com uma oração. Então, eu pedi para todo mundo levantar e pedir para que um de vocês, pode ser quem se sentir mais à vontade, faça essa oração final para encerrarmos o programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recorrendo à Sagrada Família, São José, patrono deste templo em que nós estamos, patrono da Igreja Universal, e a Nossa Senhora, nossa Mãe, Senhora e Rainha dos Apóstolos e da nossa vocação, convido a você a rezarmos juntos essa Ave Maria, pedindo a bênção da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos proteja a cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais um Papo de Igreja conversando com o diácono aqui do santuário, o diácono Wilson, e nós vamos ver aí como é a vida de um diácono também, tanto na missa quanto fora dela. Espero você, nosso encontro está marcado sábado às 19 horas.